Olá, meus queridos alunos, vamos dar início a uma sequência de 3 aulas, tá certo? O nosso tema geral são doenças genéticas, então nós vamos estudar um pouco sobre o que são doenças genéticas, qual é a origem da doença genética, quais são as doenças genéticas que são mais estudadas, né? E a incidência também é maior, o que pode ocasionar uma doença genética. Então, nessa sequência de aulas, não percam, porque todas essas dúvidas serão esclarecidas. Então, a início, o nosso tema geral é doença genética. Mas quando a gente fala de genética, o que lembra vocês? Nós lembramos dos genes, né? E antes de falarmos do gene, do que é o gene, qual a importância do gene, é importante a gente saber de uma outra unidade genética, que é chamada de cromossomo. Então, o cromossomo, ele é um conjunto, vamos imaginar aí, um conjunto de fios amaranhados, como um fio de telefone. A princípio, veja só, é interessante destacar que o cromossomo ele pode ter diversas configurações do seu formato, certo? Mas inicialmente vamos imaginar o cromossomo como um emaranhado de fios aí, de prolongamentos, certo? E esses prolongamentos vão estar associados à proteína. Então, nós temos os filamentos amaranhados unidos a diversos tipos de proteína, como, por exemplo, uma proteína chamada histona. E o que é que tem de tão precioso nesse emaranhado, proteína? O que tem de tão precioso é o nosso DNA. E o nosso DNA, que é chamado de ácido desoxirribonucleico, quase que não sai. Ácido desoxirribonucleico. O DNA, gente, é uma sigla em inglês do nome desse ácido, certo? Que fica DNA, que forma a palavra DNA. E aí, gente, no nosso DNA, o nosso DNA, que é formado por uma fita de dupla hélice, como nós já vimos na unidade anterior. Eu só estou apenas fazendo a revisão, porque é interessante a gente preparar o nosso terreno para entender de fato como funciona uma doença genética. Porque a doença genética, como o próprio nome já diz, aí, ela é desenvolvida por uma questão de uma malformação nos nossos genes, né? Mas não só nos genes, nós temos outras unidades genéticas que também promovem doenças genéticas. Mas aí a gente vai fazer uma distinção entre doenças genéticas e doenças cromossômicas. Então, ambos são unidades genéticas. Tanto o gene é uma unidade genética, o DNA, o cromossomo é uma unidade genética, mas eles têm funções específicas, diferentes. E uma alteração em uma dessas estruturas também vai causar uma doença diferente, podemos dizer, né? E aí, gente, sim, como eu estava falando, nós temos o cromossomo, esse amaranhado, né, de proteínas, né, esse amaranhado une a proteína e vai formar o nosso DNA, que está unido ao nosso DNA. E é no nosso DNA que contém o gene. E o gene é aquela unidade genética que contém todas as nossas informações, certo? Todas as informações de cor dos olhos, tudo é determinado, por exemplo, por um gene. E muitas doenças também são proporcionadas, são desenvolvidas através de uma alteração genética. Mas essa alteração, no caso dos genes, e essa alteração pode vir exatamente no gene, especificamente, ou ela pode ser vinda de um cromossomo. Quando a gente fala de uma doença genética, nós estamos falando de uma alteração no próprio DNA. E o que é que o DNA contém? O DNA contém um gene, então a gente tem uma alteração ali no nosso gene. Pode haver gene demais, pode haver uma alteração na ordem do DNA, e uma alteração na ordem do DNA, gente, pode acarretar a produção de uma proteína. E essa proteína ali, sendo produzida, pode induzir uma doença, porque talvez não era para ser aquela proteína formada, não era para ser aquela base nucleotídica formada. Então, quando há uma alteração nos nossos genes, pode acarretar o quê? Mutação. Então, mutação é uma mudança. E uma mudança que, no caso, foi proveniente de uma alteração no gene, então é uma doença genética. Foi uma alteração nos cromossomos. Então nós temos o quê? Doenças cromossômicas.
que foram induzidas por uma alteração no cromossomo, especificamente, tá certo? Então, nós vamos estudar na sequência 3 da nossa aula algumas dessas doenças, sejam elas genéticas, sejam elas cromossômicas, certo? Então, uma mutação, todas essas doenças, elas são provenientes de uma mutação. E uma mutação é o quê? É uma alteração do nosso código genético. Pode ser uma alteração no número de cromossomos, na estrutura de um cromossomo, e pode ser uma alteração genética, uma alteração no gene. Então, o que é que vai desenvolver uma alteração no gene, né? Pode ser uma ordem trocada de uma base nucleotídica, certo? Pode haver perda daquele gene. Então, nós temos uma alteração genética. Nós vamos, como eu falei, nós vamos estudar quais doenças são provenientes de uma alteração genética, nos genes especificamente, e quais doenças são provenientes de uma mutação cromossômica. Então, guarda no coração, né? Vamos deixar esse terreno aí bem solidificado em relação a esses conhecimentos, para que a gente tenha um bom entendimento sobre as doenças genéticas, certo? Então, é interessante que nós temos domínio desses termos. Nós já estudamos aqui o que é um cromossomo, como é a constituição desse cromossomo, como é um gene, o que é um gene e o que é um DNA. E principalmente entender que uma alteração em uma dessas estruturas pode acarretar malformação, acarretar doenças que a gente vai estar desenvolvendo durante a nossa aula, tá certo? Então, veja só, quando nós falamos de mutação cromossômica, são alterações naquele padrão cromossômico normal. Então, nós temos o que chamamos de cariótipo humano. E o cariótipo humano é aquela constituição morfológica dos cromossomos normais. Então, quando eu faço uma análise do meu cariótipo, eu estou analisando toda a morfologia dos meus cromossomos. Eu estou ordenando, eu estou conhecendo. Então, o cariótipo humano normal, das nossas células somáticas, né? Nós temos 46 cromossomos. Nós temos 46 cromossomos e todas as espécies têm a mesma quantidade de cromossomos? Não. As moscas, por exemplo, aquela mosca Drosophila melanogaster, né? São aquelas moscas de cozinha, digamos assim, dos alimentos. Pronto, ela tem 8 cromossomos. Então, a quantidade de cromossomos, ela varia de espécie para espécie, tá? Então, nós temos 46 cromossomos autossomos, no caso seriam 22 pares desses cromossomos. Os outros 2 são cromossomos sexuais, eles têm uma carga genética diferente, tá certo? E aí, gente, qual tipo de alteração a gente pode encontrar nesses cromossomos? Primeiro, a gente tem 2 tipos de alterações aí. A gente já estudou a forma de um cromossomo, porque ele tem aquele formato de xizinho, é a forma que ele está ali condensada, certo? Quando a gente fala muito de ele estar amaranhado, associado a proteínas, associado ao DNA, né, junto ao DNA, ele está de uma forma mais condensada, mas ele também pode estar amaranhado, associado à proteína, associado ao DNA, mas de uma forma mais condensada. Por isso a gente consegue ver aqueles xizinhos espiralados, porque aquilo tudo é um associado dos prolongamentos de proteína mais o DNA, ok? Então, como eu estava falando, qual tipo de alteração pode haver no meu cromossomo e desencadear uma doença? Nos cromossomos, nós temos 2 tipos de alterações que podem acontecer. Nós temos as mutações cromossômicas estruturais. Então, eu falo de quê? Eu falo da estrutura. E nós temos alterações cromossômicas numéricas. Então, eu falo de quê? De quantidade, né? Então, vê só, nas estruturais eu tenho uma mudança, uma alteração no meu cromossomo quanto à estrutura dele. Então, a gente entende, né? A recurso didático de visualização, ele sempre tem esse xizinho, não é? E nós temos o centrômero, que vai unir uma cromátide à outra. Então, cada perninha daquele cromossomo é chamada de cromátide irmã. É cromátide. Quando estão juntas, cromátides irmãs. E o que é que une uma à outra é o centrômero. Então, o centrômero ele tem a sua posição, mas pode estar mais acima, mais abaixo, né? De acordo com cada cromossomo. Mas possa ser que um desses cromossomos, eles venham
gente, a perder uma parte constituída, que é constituída dele. Isso vai provocar isso é uma alteração genética e vai provocar uma mutação, uma doença, no caso, uma doença cromossômica, que nós também conhecemos como anomalias cromossômicas. Então, nós temos alterações tanto na estrutura do cromossomo, como alterações numéricas. Vê só, em relação às alterações cromossômicas, nós temos diversos tipos. Nós temos translocação, nós temos inversão, nós temos vários tipos para detalharmos. E as numéricas é quando a quantidade daquele cromossomo ela não é normal ou cariótipo, a quantidade que seria normal. Então, tem um cromossomo a mais, isso pode acarretar uma doença. Tem um cromossomo a menos, pode acarretar uma doença. Uma doença muito conhecida que a gente vai estudar na nossa sequência 3 é a síndrome de Down, que também é conhecida como trissomia do 21. Então, é um cromossomo a mais localizado ali no cromossomo 21, que a gente chama do cromossomo 21. É um cromossomo a mais. Eram para ser 2 no 21 e nós temos 3. Então, olha como como ocorre com isso uma malformação. Pelo acréscimo de um cromossomo, pode vir acarretar e acarreta doenças, tá certo? Então, essa é um pouco da nossa revisão, da nossa primeira sequência de aula. A nossa primeira sequência da nossa aula.